Fala pessoal, vamos então aqui dar continuidade ao nosso estudo aqui, né? Da última questão que nós estávamos vendo. Essa aqui seria como se fosse uma letra B. Então ele vai dar lá, né? Essa função y, que é essa aqui, né? Que no caso é y1, isso. E essa aqui agora, né? Que agora aqui para nós é y2, certo? O que acontece, pessoal? Se você lembrar, né, do último vídeo que nós fizemos, aqui, né, estava uma letra A e aqui estava uma letra B. E dizia, né, que essas duas parábolas, né, elas se tocavam no ponto 1, 4, né? Tinha uma tangente, né, igual nesse ponto 1, 4, beleza? E aí nós achamos, né, quem era o A, que é o 10, e quem era o B, que era menos 3. E agora, né, essa letra B vai pedir o que pra gente, né? A área. A área entre as curvas, a área, né, delimitada, a área que está entre essas curvas, tanto a y1 quanto a y2, e o eixo y. Pessoal, isso aqui é muito importante, né? Por quê? A área entre curva, o que é a área na matemática? Né? A área na matemática é integral. A integral, né, que vai dar a área pra gente. E uma integral, né, é definida, ou seja, vai de um valor aqui embaixo, né, até um outro valor aqui em cima. Beleza? E como é que nós podemos sempre fazer isso, né, de modo geral? Até nessa questão aqui, eu vou fazer uma leve correção de uma coisa que eu tinha falado antes, né? Que eu não estava errado, mas foi só um esboço. E aqui vai ficar mais claro o que está acontecendo. Então vamos entender como é que funciona rapidinho, que eu acho interessante que seja dito sobre isso, sobre essa integral em relação à área. Então, por exemplo, vamos fazer aqui um exemplo, né? Tem aqui o eixo xy, certo? Beleza. Aí vamos supor que aqui, né, tem uma parábola assim, né? Tanto faz. E uma outra parábola assim, beleza? Assim, beleza. Então eu quero saber a área entre essas curvas, né? Então eu vou ter que calcular essa área aqui, né? No caso aqui, essa área aqui. No caso da nossa questão é diferente, né? Porque ele fala a área entre as curvas e o eixo y. E na letra A dessa questão, vamos colocar assim, eles falavam, né, não que essas curvas se cortavam, eles falavam que essas curvas se encostavam, né? Eles não falavam que elas se cruzavam, eles falavam que elas se tocavam. Então o desenho que eu fiz na última aula, que foi semelhante a esse aqui, ele não está muito certo, tá? Mas é só, eu falei na aula que era só um esboço. Então vamos ver aqui, né? Aqui seria um ponto A, não é isso? E aqui seria um ponto, tá vendo? Um ponto B. Tudo bem? Ponto A e ponto B. E aí, ó, como é que eu faço essa integral aqui, né? Vamos ver aqui, né? Vamos dizer que essa parábola aqui que está para baixo aqui, né? Seria, vamos dizer que uma função f. Tá bom? Essa aqui, ó. Vou botar aqui mais forte, ó. Que tá aqui, né? Que tá com a concavidade para baixo. E essa outra mais fraquinha aqui, ó, seria a g. Então, eu sei que vocês sabem isso, mas só para poder reforçar que eu acho bem legal isso aqui. Então, ó, por quê? Quem vai dar essa área aqui? Essa área aqui vai dar a integral, né? De A até B, até porque vamos fazer aqui outras questões que vai envolver esse raciocínio. Show? E aí, né? De quem, né? Como é que eu vou saber quem eu vou colocar aqui dentro da integral para integrar? Eu vou traçar uma linha aqui, né? Eu vou traçar uma linha de cima para baixo, não é isso? E olha, essa linha aqui, né? Tocou primeiro aonde? Tocou primeiro na F. Então vai vir aqui, né? F de x, né? Menos, tocou em quem depois, ó? Tocou na G. Então vai ficar f de x menos g de x, né? Dx. Então essa aqui vai ser a área, tá, pessoal? Aí você pode falar, professor, então eu sempre vou ter que desenhar para saber se vai ser f menos g ou g menos f? A resposta é não, não precisa. Como assim não precisa? Então vamos supor que nós não queríamos, né? Não queríamos ou não sabíamos, ou não estava com pressa, né? Não estava com tempo, não estávamos a fim de fazer o desenho. E aí o aluno, né? A aluna, ele não coloca f menos g, ele coloca g menos f. O que vai acontecer, né? Repara que eu estou dando aqui uma outra observação que nem ainda chega na questão, né? A f e a g nada a ver com a y e a 2 aqui, né? O que vai acontecer quando eu achar essa resposta aqui, né? Essa resposta aqui vai dar um valor negativo, né? Isso aqui, essa integral aqui, né? Vai dar um valor negativo. Não é isso? Porém, o que acontece? A área, gente, a área é um valor sempre na matemática positivo. Então, se eu calculei uma integral lá, né, para achar a área, que aí eu não botei o certo, né, não botei a f menos a g, botei a g menos a f, o que vai acontecer? Vai dar negativo. Então, não importa. O que importa é, eu não preciso, né, me importar com a ordem. O que eu faço? Eu vou calcular lá, né, a integral de a até b, de quem eu quiser, né, de f de x menos g de x, né, e boto em módulo, né? Nem melhor botar módulo aqui. Eu boto em módulo essa própria integral. Isso, eu boto em módulo, ó, essa própria integral. Então eu vou calcular a integral de boa, né? De boa, fácil, tranquilo e tal.
Se der positivo, o módulo de um número positivo é positivo. Então, eu digamos assim, acertei a ordem aqui. Agora, se aqui dentro der, sei lá, menos 5, né? Menos 5, então o módulo de menos 5 dá 5. Então, eu também vou acertar. Então, não importa a ordem que eu colocar. Beleza? Não importa. Beleza? Isso aqui é importante para uma questão que vamos fazer daqui a pouco. Mas, enfim, agora... Mas o que sempre tem que ser feito nessa questão aqui, né? É você achar o A e B. Que é achar o quê? O ponto aonde as funções se cruzam. Né? Se tocam aí, no caso, aqui no caso está se cruzando. E aí, como é que eu faço isso? Eu vou ter que igualar, né? Fazer a F ser igual a G. Isso. Beleza. Aqui no nosso caso, voltando agora para o nosso caso, né? Que é bem interessante, é bem diferente desse aqui. Porque no nosso caso, não falou que elas se cruzavam, falou que elas se tocavam. Ah, mas se tocar é diferente de se cruzar? Na matemática é, né? Por exemplo, ó, vamos supor, essa curva aqui, né? Vamos botar aqui assim. Ela vai se cruzar com essa aqui, né? Ó, tá vendo? Ela perpassou, né? Ela transpassou aqui e fez essa barriga aqui, né? Agora, essa curva aqui assim, ó, ela se tocou com a outra curva aqui assim, tá vendo? Então, olha que diferença. Não se perpassou, né? Não se ultrapassou. Ela se tocou. E é justamente esse ponto aqui que é esse caso aqui do último vídeo, né? Que eu desenhei errado. Mas eu falei que era no esboço. Então, nesse caso aqui, ó, dá pra ver que as tangentes... Nesse caso aqui, não, né? Olha só, a tangente, ó, desse ponto tá pra cá. Dessa aqui que dá pra fora, dessa aqui, né? E dessa aqui, a mais pequenininha, tá pra lá, ó. Então, são tangentes diferentes. Mas aqui não. Aqui a tangente tá as duas, né? Curvas, quando se tocam, têm a mesma tangente. Então, pessoal, é isso que vai acontecer nesse caso aqui. E dá para ver, né, por conta justamente disso, que elas não vão fazer uma área fechada. Por isso que a questão pede o quê? A área delimitada, né? A área entre quem? As curvas, e não só as curvas, porque senão não vai dar. A área entre as curvas e o eixo Y. Então, o eixo Y vai ter que entrar nessa jogada aí, beleza? E aí, pessoal, vamos lembrar aqui do desenho das coisas, né? Aqui tá o eixo Y, beleza? Eixo X, eixo Y, né? Enfim. E nós sabemos, né, que a gente vai ter que achar quem? Esse ponto A e esse ponto B para integrar. Aqui era só o A e B, por quê? Porque não tinha aqui nessa questão o eixo Y aparecendo. Tinha só mesmo, de fato, quem? As funções. É isso aqui, né? Que se cruzavam. Aqui é diferente. Então, o eixo Y aqui vai ser fundamental nessa questão. Só que quem é o eixo Y aqui? O eixo Y é quem? É sempre o x igual a zero. Então, x igual a zero, né? É um ponto aqui para nós importante, que vai ser um ponto da integral. Desse seria como se fosse esse A aqui. Ah, professor, não entendi. Vamos ver. E quem seria o outro ponto? Olha, o outro ponto, se eu quiser, eu poderia desenhar tudo isso aqui, né? Desenhar e tal, mas não precisa. Por quê? Porque ele já me deu na letra A que nós fizemos no outro vídeo, que elas se encostavam, né? Se tocavam no ponto 1, 4. Olha, o ponto 1, 4 é o quê? É o x igual a 1. Então, eu não vou saber aqui direito qual vai ser essa área, só se eu desenhar essas curvas, mas eu sei o quê? Eu sei que essa minha integral, ela vai do x igual a 0 até o x igual a 1. Ela vai daqui até aqui, ó. Daqui a pouco eu vou desenhar, de fato, quem é essa curva aqui, para vocês verem quem é essa e quem é essa, tá? Mas por enquanto não, vamos só fazer isso aqui. Então, o que eu vou fazer? A minha área, né, delimitada, né, pelas essas curvas do eixo y vai ser quem? Vai ser a integral de 0 até 1. Por que 0? Porque é o eixo y. E por que 1? Porque eu já sei que elas se tocam no ponto 1. Tá? E agora, professor, eu vou fazer quem? Essa menos essa ou essa menos essa? Tanto faz, tanto faz. Então eu vou fazer, por exemplo, essa aqui, ó. Primeiro, tanto faz, tá? x2 mais 2x mais 1, né? Agora eu vou negativar, né? Menos toda essa aqui. Então vai ficar, para ir devagar, né? Entre parênteses, assim. Beleza, vai ficar assim, né? Isso aqui ficou aqui meio estranho, mas vai ficar assim, né? Então esse menos vai jogar, né? Vai jogar pra cá, pra cá, pra cá. Então vai dar conta aqui, vamos ver aqui, ó. Vai ficar integral de 0 a 1 de quem, ó? x2 mais 2x mais 1 vai ficar mais 3x2 menos 10x mais 3, não é isso? dx. Então, pessoal, você pode falar, ah, mas cadê o módulo? Tá aqui, né? O módulo tá aqui, não precisa ficar carregando ele em todo lugar, né? Tá aqui. Se a resposta, né? Porque se a resposta, né, der um número negativo, ele vai virar positivo, então acertamos. E se ela der positivo, também tá positivo, acertamos. Mas não muda, né? A F menos a G e a G menos a F na integral não muda. Uma vai dar 10, outra menos 10. Só queremos positivo, então bota o módulo, beleza? Agora vamos resolver essa continha aqui, né? Vamos lá, vai dar conta aqui, ó. Me ajudei, pessoal. Vamos botar aqui embaixo. Então vai ficar integral, né? De 0 a 1. De quanto, ó? 3x2, né? Com x2 vai dar quanto aqui, né? Vai dar 4x2, não é isso? Maravilha. Agora, né, ó.
menos 10x com 2x vai dar quanto? Menos 8x, né? E agora 1 mais 3 vai dar 4, é isso. Que legal, hein? Deu tudo aqui, né, pra gente aqui, tudo múltiplo aqui de 4, né? Então, beleza, isso aqui já foi. Vamos pra cá. Então, agora vamos integrar isso aí, né? Infelizmente, né, aqui é de 0 a 1, então não tem como a gente usar aquela propriedade de par e ímpar e tal. Então, vai ficar como? Vai ficar 4, né? x3 sobre 3, né? Mas é fácil, né? É fácil porque é de 0 a 1. Menos 8, x2 sobre 2, né? De 0 a 1. Mais 4, né? Isso? X, né? Também de 0 a 1. Então, vai dar quanto aqui pra gente, né? Vai dar, ó, 4 terços, né? Por quê? Porque aqui é 1, né? Vai entrar 1, vai ficar 1 ao cubo, menos 0 ao cubo, vai dar 1 mesmo, né? Aqui eu vou cortar, ó, 4, né? Vai ficar menos 4. Por isso que é bom deixar o 8 fora da variação, a variação só aplica no x. E agora, né, ó, 1 ao quadrado, que é 1, menos 0 vai dar 1 mesmo, né? E aqui mais quem, ó? 1 menos 0, que vai dar 4. Então, qual é a resposta? 4 terços. Então, pessoal, essa aqui é a resposta. Ah, deu positivo, então tá certo. Então tá certo mesmo, beleza? Agora, para ficar mais claro pra gente entender isso aqui, vamos tentar agora. Já acabou o vídeo aqui, tá? Como é que seria o gráfico disso aí, beleza? Vamos lá, vamos ver essa y1 aqui, ó. Rapidão, pra poder entender melhor. Essa y1, ela é. Vamos botar aqui assim, né? Pra ficar mais claro pra gente, ó. Ela é quem, né? Ela é x2 mais 2x mais 1. Tá na cara, pessoal, tá na cara que isso aqui é o quê? Isso aqui é a soma dos quadrados, né? É isso aqui, né? Já fatorei aqui, né? De cabeça aqui, né? Quadrados perfeitos, beleza? Então ficou assim, ó. X mais 1 ao quadrado, beleza? Porque vai ficar primeiro ao quadrado, o último ao quadrado, né? Vai ficar x2 e 1. E no meio, 2 vezes x vezes 1, 2x. Então, beleza. Vamos fazer aqui o esboção, né? Disso aqui, né? Ficar melhor aqui, tá? Pessoal, de novo, né? Só um esboço, tá? Eu não sou desenhista, nada disso, só um esboço mesmo. Então, ó, qual é o vértice dela? O vértice dela é no menos 1, né? E ela passa onde no eixo y? No eixo y, ela passa lá no termo que está sem x. Ela passa no 1. Ela passa aqui também no 1, né? Vou colocar assim. Então, ela está centrada aqui. Seria uma coisa mais ou menos, bem mais ou menos assim. Beleza? Assim, um esboção, beleza? Tá. Ai, meu Deus, agora ferrou, né? E essa outra aqui? Essa outra aqui é complicada. Vou tentar fazer aqui, mas é complicada, né? Essa aqui é como? Essa aqui é menos 3x2 mais 10x menos 3. Meu Deus, vamos lá. Vou tentar aqui, né? y2, então. O que eu vou fazer aqui, pessoal? Eu acho, né? Que eu vou fazer assim, eu acho. Eu vou tentar fazer assim mesmo. Vou tentar fazer assim. Eu acho que eu vou tentar completar quadrados aqui. Se eu nem... Como é que eu faço isso, né? Vai ficar menos 3 em evidência, né? Vai ficar, ó, x2, né? Menos 10 sobre 3, né? Tá vendo? É complicado. Por isso que não vale a pena ficar fazendo isso. Por isso que eu falei, bota qualquer uma aqui, né? Bota qualquer uma aqui na ordem, né? E se der negativo, bota o módulo aí. Do que ficar desenhando, né? Para traçar a reta, para ver qual vai ser em cima, qual vai ser embaixo, qual vai ser aqui na frente, qual vai ser atrás, com negativo, né? Então, olha só como é que vai ficar essa aqui, por exemplo. Mas dá para ver que ela com o negócio para baixo, né? Com a concavidade para baixo. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou tentar botar aqui em evidência, né? Vamos lá. Menos 3 em evidência. Ela vai ficar como? Vai ficar x2 menos 10 terços de x, não é isso? E fecha aqui, né? Menos 3, né? O que eu fiz? Não fiz nada, né? Eu só botei o menos 3 em evidência. Então vamos conferir aqui, ó. Menos 3 para dentro vai dar menos 3x2. E menos 3 com menos aqui vai dar mais, né? Corta 10x, então tá certo, beleza? O que eu vou fazer agora? Eu vou completar quadrados. Então vou fazer aqui em cima a conta. Eu vou completar quadrados. Vai ficar meio embolado, mas tudo bem. Vou completar quadrados aqui dentro, né? Nossa. Como é que vai ficar isso, né? Meu Deus. Eu vou fazer como? Eu vou fazer menos 10 terços, né? Eu vou dividir por 2, né? Vou dividir por 2, que vai dar quanto? Vai dar menos 10 sextos, né? E aí eu já posso também automaticamente agora aqui simplificar, né? Isso, que vai dar menos 5 terços, né? E vou elevar tudo isso aqui ao quadrado. Então, como é que eu faço para completar quadrado? Eu divido por 2, né? Esse termo aqui, né? Divido por 2 e eleva ao quadrado. Foi isso que eu fiz. Eu dividi por 2, eu dei uma porradinha aqui, né? Aí deu menos 10 sextos, né? Fez 3 vezes 2. E agora eu simplifiquei e vou levar ao quadrado. Então vai dar 25 nonos. Beleza? Enfim, o que eu vou fazer aqui agora? Vai ficar menos 3, né? Menos 3. E aqui vezes quem, né? x2 menos 10 terços de x de mais 25 nonos. Não é isso? Eu acrescentei aqui dentro mais 25 nonos. Para quê? Para aqui, né, eu conseguir completar o quadrado. Beleza? Só que olha só, se eu acrescentei mais 25 nonos, eu vou ter que tirar, né? Por quê? Vou botar aqui um assim aqui e tal. Porque aqui fora, né, tá menos 3, né?
Então aqui tá complicado, né? Mas ó, eu vou reescrever tudo isso aqui, ó. É que eu não posso fazer aqui embaixo, porque aqui embaixo é o desenho. Então eu vou tentar completar quadrado nisso aqui, aqui, tá bom? Aqui. Então, ó, essa parte está aqui em cima. Agora tem esse menos 3, né? Esse menos 3 eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que tirar o que eu botei antes. Mas o que eu botei antes? O que eu botei foi multiplicado por menos 3. Então, na verdade mesmo, o que eu coloquei foi... Vou cortar o 3 com 9, né? Vai dar 25 terços. Então, eu coloquei menos 25 terços. Então, aqui eu vou ter que somar 25 terços, tá, pessoal? Aí, pessoal, assim, eu tô tentando fazer o quê? Eu tô tentando explicar pra vocês como é que eu faria para fazer o gráfico disso aqui, tá? Enfim. Deixa eu fazer agora aqui, então, quanto é que vai ficar. Então, vai dar conta aqui. Quem é meu y2 de verdade? Vou botar aqui embaixo agora. Vai dar conta. Vai dar menos 3, né? Menos 3. Completa aqui o quadrado, né? Vai ficar x menos 5 terços ao quadrado, né? E agora aqui, né? Vou fazer essa conta aqui. Vai ficar 3 embaixo, né? Vai ficar, ó, 3 vezes menos 3, menos 9. Menos 9 mais 25, se eu não me engano, dá mais 16, né? Mais 16. Enfim, é essa parada aqui, né? Então, não ajudou muita coisa, né? Mas que tem que também achar raiz e tal, blá, 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 blá. Mas enfim, o vértice dela é onde? O vértice dela é em 5 terços, né? Aqui sempre troca o sinal. Igual aqui, ó. Era mais 1, então aqui era menos 1 o vértice. O vértice dela é 5 terços. Então estaria mais ou menos por aqui assim, né? Vamos botar aqui assim, sei lá, 5 terços. Que é alguma coisa, né? E o do x, né? E do y, aqui é esse cara aqui mesmo. É mais 16 terços, que vai dar aqui em cima, aqui, né? Sei lá, aqui por aqui. Então aqui tá o vértice dela, né? Enfim. Beleza, e ela tá para baixo, né? Só que o que acontece? Elas se tocam aonde? Elas se tocam lá no ponto 1,4, não é isso? Ponto 1,4, que lá na questão anterior falava isso. Enfim, pessoal, a questão já acabou aqui, tá? Quem quiser ficar agora, só vai poder aprender mais. Mas enfim. Então o vértice dela tá aqui, e elas se tocam, né? Ó, os 5 terços, né? 1 é alguma coisa, né? Com vírgula. Então 1, de fato, estaria por aqui. Então elas se tocam no ponto 1,4, ó. Que interessante isso, né? Porque, ó, o 16 terços é quanto? É 5 e pouco, né? É 5, alguma coisa. Então elas se tocam mais ou menos, ó, mais ou menos aqui, ó. Aqui. Que é o 1,4. Então, quem é essa parábola, afinal de contas, né? Então, essa aqui é y do 1, né? Que a gente desenhou. Essa aqui é y1. Essa aqui, ó, digamos, seria... Essa aqui assim, né? A y2. Então, olha que loucura, né? De fato, ó, elas se tocam nesse ponto 1,4. Então, aquele desenho que eu fiz no vídeo de antes estava errado, porque, ó, de fato, aqui dá pra ver que as tangentes, ó, as tangentes são iguais, ó. A tangente da y1 é assim, né? Que eu desenhei agora. Essa aqui é y2. A tangente da y2 também é assim. E faz todo sentido a questão não pedir, né, a área entre y1 e y2. A área entre as curvas. Por quê? Porque qual seria aqui a área entre as curvas? Não dá para calcular isso. Porque não tem uma limitação onde só tem uma curva em cima e só a curva embaixo. Porque elas não se cruzam, elas se tocam. É diferente na matemática. Então por isso que ela fala, ó, a área delimitada entre as curvas e o eixo y. Olha só que legal. Então, afinal de contas, quem é esse 4 terços que nós acabamos de achar aqui? Esse 4 terços, pessoal, vou pegar aqui, é nada mais, nada menos do que essa areazinha aqui, ó. Eita. Essa areazinha aqui, ó. Tá vendo? Que é o quê? A área entre o eixo y, que é uma barreira, bum, e aonde as curvas se tocam, né? Então seria mais ou menos essa área aqui, assim, mais ou menos, tá, pessoal? Mais ou menos. Pessoal, de novo, né? Isso aqui é só um esboço, tá, pessoal? Talvez, claro que não tá certinho aqui o gráfico, né? Bonitinho, só um esboço, mas o que é importante entender é o seguinte, né? Vamos fazer daqui a pouco mais questão sobre isso, mas o que é importante entender é o seguinte, que fala, tanto faz que é você colocar por cima ou por baixo, só acha corretamente as limitações, que é importante isso, né? E aí você, se der negativo, você bota o módulo para ficar positivo, tá, pessoal? Então, espero que vocês tenham entendido e grande abraço.